Meu nome é Vinícius Mérida, sou professor de História, Geografia, enfim. E aí eu quero conversar hoje com o nosso prezado amigo Frei Thiago. Eu já temos um roteiro, eu sempre acompanho as lives do Frei Thiago. Eu quero aproveitar sempre bastante a exposição do Frei Thiago, o pensamento do Frei Thiago. Frei Thiago, muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria de ouvir para que as pessoas possam me conhecer melhor. Eu que agradeço pela consideração e por me dar essa oportunidade de expor também o nosso pensamento em vista daquilo que nós temos compreendido a respeito da situação atual do mundo da igreja e também a respeito daquilo que envolve a doutrina católica em referência à situação que nós estamos vivendo hoje. E qual é a situação que a igreja está passando, Frei Thiago? Essa situação da igreja hoje, como nós já conversamos outras vezes, ela foi muito bem explicada pela própria Mãe de Deus em La Salette. Então, eu acredito nas aparições de Nossa Senhora em La Salette, acredito no segredo de La Salette tal e qual foi revelado, e, para mim, não há descrição melhor do que esta, quando a Virgem Maria nos diz que a igreja seria eclipsada. Então, a situação da igreja hoje é a situação de eclipse. Eclipse significa o seguinte, que um astro vem e passa na frente, rouba o brilho daquele outro astro que fica para trás, e nós temos a impressão que a igreja está ali, quando na verdade ela está escondida justamente atrás da outra. E esse jogo de palavras anti-igreja, ou essa lógica de imaginarmos também uma seita que toma a estrutura da igreja e que vai eclipsar a verdadeira igreja católica, é perfeitamente compatível com a realidade que nós estamos vivendo hoje. De tal maneira que, quanto mais cresce a influência da nova igreja do Vaticano II, mais desaparece e mais fica obscurecida a luz da verdadeira igreja católica. Então, por isso que essa figura do eclipse é a mais perfeita imagem que nós podemos ter para saber o que acontece hoje com a verdadeira igreja de Cristo. Sim, então o senhor entende que esse eclipse ele é um fenômeno da modernidade, porque o senhor sempre faz críticas à modernidade. Aliás, o senhor não faz nem críticas, né, Frei Thiago? O senhor faz denúncia, o senhor denuncia a modernidade. Nos últimos 500 anos, como se nós estivéssemos caminhando num processo de enganação cujo ápice teria sido o Vaticano II. E, enfim, nós estamos vivendo assim, há 60 anos, pelo menos, de maneira bastante formalizada, no engano. É isso que é assim que eu entendo as suas palavras. É por aí? Quando Paulo VI encerrou o Vaticano II, ele se revelou e ao mesmo tempo revelou a índole do concílio, quando ele disse o seguinte, que nós também temos o culto do homem. Então, é uma frase que ele dirige a todas as pessoas, mesmo as pessoas que criticavam a igreja, dizendo assim, olha, nós voltamos-nos para o homem, enquanto que a igreja católica só se volta para Deus e esquece do homem. Então, essa mentalidade que na verdade não corresponde ao que é verdadeiramente o pensamento da igreja, estava muito impregnada nos ambientes revolucionários, nos ambientes humanistas, ou como nós costumamos dizer também, iluministas, porque eles se diziam iluminados, e quando você estuda história, Vossa Caridade mesmo como professor de história sabe muito bem disso, que no século XVIII nós temos o fenômeno que eles chamam de iluminismo. O que é o iluminismo? É justamente um resgate dessas ideias, quer dizer que é uma recapitulação do Renascimento, mas isso é levado ao plano filosófico, ao plano do pensamento, ao plano de uma instalação de uma nova sociedade, baseada nesse raciocínio de que a igreja formou uma sociedade obscurecida
que é o que eles chamam de Idade Média, que já com o nome pejorativo, Idade Média, quer dizer uma coisa lá para trás, né? E Idade das Trevas. Enquanto que o século XVIII, que preparou a Revolução, seria um século iluminado por essas mentes que estariam produzindo esse discurso. E a base desse iluminismo é justamente esse pensamento humanista, que já começou com Erasmo e já se despertou ali no fim da Idade Média, quer dizer, se caracterizando como a grande novidade. Então, Paulo VI, que era um impostor, se apresentando como Papa, foi ali terminar o Vaticano II dizendo o seguinte: olha, nós temos também o culto do homem. Então quer dizer que ele fechou o Vaticano II, revelando a índole desse concílio, que é justamente aderir ao movimento humanista e iluminista, e foi feito na sociedade em oposição ao cristianismo e ao catolicismo, mas agora em completa reconciliação. Então, quer dizer, se nós analisamos todo esse contexto, fica muito difícil nós aceitarmos o Vaticano II como um concílio válido, que foi produzido para o bem da igreja e para a salvação das almas. O Vaticano II é consequência da Revolução? Sim, o cardeal Suenens, que foi um dos principais mentores do Vaticano II, inclusive ele era da Bélgica, e a gente sabe que a Bélgica sempre produziu os piores hereges, porque a Bélgica, apesar de ser um país muito bonito, de pessoas muito boas, a Bélgica é um ponto de confluência entre a Alemanha e a França. E a Alemanha foi o país, como nós sabemos também pela história, que tomou à frente o protestantismo. Então, foram os príncipes alemães, né, de vários principados que havia ali, que apoiaram Lutero, protegeram Lutero. Porque Lutero era um herético, ele tinha que ser julgado. Mas ele jamais se submeteu ao julgamento da igreja, porque ele teve uma proteção do poder temporal. Essa foi a diferença de Lutero e de outros que vieram antes dele. Porque Lutero não fundou nada e nem começou o protestantismo. E de todas as ideias de Lutero, provavelmente 5% delas vieram dele mesmo. Mas as outras vieram dos heréticos que viveram antes dele. Como, por exemplo, Wycliffe na Inglaterra e John Hus, que era de Praga e era discípulo de Wycliffe. Então, quer dizer, Tchecoslováquia, Praga, foi o ambiente que implantou na mente de muitos alemães, inclusive Lutero, o mecanismo protestante revolucionário. E esse mecanismo protestante revolucionário foi o fermento que deu origem à Revolução Francesa, que por sua vez também não é nada francesa, ela é simplesmente importada desses outros países que já estavam na apostasia e já estavam rompidos com o Papa, e eles jogaram a bomba dentro da França, porque eles queriam destruir a França, que era o centro do mundo católico. Então quer dizer que o cardeal Suenens, como eu estava dizendo, Bélgica, né, um homem da Bélgica, esse homem formado nessa mentalidade, onde há confluência da França católica com a Alemanha protestante. Então a Bélgica foi sempre muito adiantada nesse processo de demolir o catolicismo, e esse cardeal foi um dos principais elementos do Vaticano II, juntamente com um brasileiro também, que Vossa Caridade conhece muito bem, Dom Helder Câmara. Então isso tudo a gente pode facilmente conhecer na história do Concílio Vaticano II, como essa, por exemplo, que escreveu o Roberto de Mattei. Então, o cardeal Suenens disse: o Vaticano II é o que eles chamam aqui na França de 89. 89 é o nome que eles dão para a Revolução, porque foi em 1789. Né? Então, quando você fala que o Vaticano II é o 89 dentro da igreja, quando você fala 89, aí a pessoa já entende que é a Revolução. Né? É a Revolução dentro da igreja católica. Então, todas as ideias, todas as bases, todos os princípios da Revolução dita francesa estão presentes nesse concílio
que as pessoas chamam de Vaticano II. Entendo, entendi. O senhor participa o senhor falou de Paulo VI, impostor, né? Mas existe um pensamento que diz que Paulo VI tinha um sósia, assim como a irmã Lúcia tem um sósia, teve uma sósia, enfim. E aí, por conta desse sósia de Paulo VI, medidas revolucionárias foram tomadas. O senhor participa desse pensamento? Isso daí surgiu muito esse mito na década de 70. E, inclusive, houve muitas aparições em torno dessa coisa de colocar o Paulo VI como um santo coitadinho que estava sendo oprimido no Vaticano. Inclusive, Monsenhor Lefebvre acreditava nisso, porque o Monsenhor Lefebvre era devoto daquelas aparições de São Damiano, que são aparições falsas que ocorreram na Itália, e que tinham também esse veio. Então, toda a década de 70 é marcada, principalmente o primeiro período da década de 70, é marcada por esse mito. E, claro, corroborado por essas falsas aparições, porque o diabo também aproveitou e fez muitas falsas aparições por todo lado da Terra, inclusive Garabandal, que é considerada uma aparição assim extraordinária, maravilhosa, e muitas pessoas do meio carismático são devotos de Garabandal. E aquela aparição o meio carismático gosta muito de Garabandal e Medjugorje. Pois é, Medjugorje já é outra etapa. Mas ainda estamos falando ali da década de 70. Nessa época, essas aparições serviram muito bem, porque na verdade as aparições foram na década de 60. Mas aquilo pegou mesmo mais para a década de 70, e sempre com essa lógica de colocar o Paulo VI como uma vítima. Inclusive, quem participava desse mesmo veio era o vidente de Palmar de Troia. Então, o vidente de Palmar de Troia, que criou aquela seita de Palmar de Troia, era também desse mesmo veio. Tanto é assim que nesse movimento até hoje de Palmar de Troia ali, que inclusive deu para eles um falso papa através dessas falsas aparições, esse movimento de Palmar de Troia ensina que João 23 e Paulo VI são santos. Então é interessante isso. Quer dizer que aquele movimento não é um movimento que tenha uma consistência no sentido de retornar à tradição e à verdade da Igreja Católica, e o diabo já deixou a marca dele ali justamente com isso, mostrando que aquilo não é verdadeiro, porque eles veneram como santos João 23 e Paulo VI, que são os dois mestres demolidores do catolicismo através do concílio. Entretanto, lembre-se bem isso, de fato, parece que Paulo VI teve um sósia. Isso aí dá para se perceber nessas fotos. Mas não significa é uma história que foi o caso igual da irmã Lúcia. A irmã Lúcia primeiro foi morta, foi eliminada. A irmã Lúcia foi eliminada e colocaram uma outra pessoa. Agora, o Paulo VI, não. O Paulo VI aparecia de vez em quando o verdadeiro, de vez em quando aparecia o sósia. E isso acontece com alguns midiáticos aí, de vez em quando, porque são pessoas que às vezes ficam de tal maneira drogados, ou de tal maneira perdidos assim na perturbação deles, que eles não conseguem se apresentar publicamente. Então, Paulo VI é uma pessoa que eles conservaram até o fim, quiseram manter aquele homem no poder, e quiseram fazer com que ele levasse até o fim o que ele tinha que fazer. E provavelmente colocaram um sósia dele em certos momentos, quando ele não conseguia se apresentar, fazer um discurso, celebrar uma missa, aí colocavam esse homem, trabalhava ali um tempo, depois vinha o outro verdadeiro de novo. E de fato era muito parecido. Então, assim, Paulo VI teve um sósia para momentos muito específicos, então. Existiu um sósia de Paulo VI. É isso que parece que existiu, porque a gente vê que as fotos... Estou falando porque tem uma história de que São Paulo VI teria sido sequestrado, estaria nos calabouços do Vaticano, aí enquanto... Você já ouviu essa história em algum momento? Enquanto estava celebrando missa, tinha turismo, etc. Eu ouvi ele gritando, pedindo socorro, etc. Mas, pelo que o senhor está falando, então, o ponto não é esse. Paulo VI estava alinhado... Paulo VI foi quem arquitetou tudo isso, né? Agora, ele tinha alguns períodos de lucidez, a encíclica que ele escreveu, o Humanae Vitae, não é
de todo ruim, né? Mas ela adere ao planejamento familiar, que não é uma coisa boa. Entretanto, ele foi um grande carrasco, foi alguém que perseguiu muitos padres, muitos bispos, foi alguém que, na época de Pio XII, já era banido do Vaticano, porque Pio XII já tinha percebido com que nível de maldade ele trabalhou. Por exemplo, quando ele denunciou os padres que vinham para a União Soviética para trabalhar discretamente contra o comunismo. Então, esse homem era uma pessoa de elite dos ambientes judaicos, dos ambientes anticatólicos, dos ambientes ultramodernistas. Ele sempre foi desses ambientes, sempre aderiu muito bem a isso. Era amigo, inclusive, de vários filósofos, como, por exemplo, Jean Guiton. Então, quer dizer, pessoas que não tinham, de forma alguma, o pensamento católico, e essas pessoas que conheceram de perto Paulo VI, eles mostram que ele tinha também essa personalidade um pouco afetada, e uma pessoa que às vezes tinha algum momento de lucidez, de uma graça, talvez em alguma ocasião, e depois ele se deixava levar de novo por esse fluxo ruim que andava com ele. Então, inclusive, tem uma frase famosa de Paulo VI, quando ele diz assim, que a fumaça de Satanás entrou na igreja, né? E essa fumaça foi ele mesmo que permitiu que entrasse, porque foi ele que acendeu o fogo ali dentro, e ele que permitiu que Satanás fosse entronizado na igreja, né? Afinal de contas, foi ele que construiu aquela sala de audiências horrível que existe lá no Vaticano, que tem exatamente o formato da boca de uma serpente. Então, quer dizer, um homem desse estava realmente alinhado com o pensamento do mal, né? Então, infelizmente, não tem como canonizar uma pessoa dessa, que trabalhou para as coisas ruins e morreu sem dar nenhum sinal de verdadeiro arrependimento. Apesar de que tem pessoas que dizem, nunca vi provas disso, mas tem pessoas que dizem que na hora da morte, Paulo VI gritava pedindo alguém que lhe desse absolvição, porque ele queria se arrepender desses pecados, e as pessoas que o detinham ali no Vaticano impediram que ele tivesse uma assistência na hora da morte. Então, eu ouvi falar nisso, nunca vi provas disso. É claro que também não seria possível ter uma prova disso, mas eu acho que isso também não é impossível, né? Mas pelo que a gente pode ver e julgar objetivamente com as coisas que ele fez, que ele disse e que ele realizou, ele não agiu de forma alguma para o bem da igreja e para a glória de Deus. Então, não há provas disso, mas há muitas pessoas que contam que no conclave de João 23 e no conclave que elegeu Paulo VI, quer dizer que nesses dois conclaves, a eleição caiu em cima do cardeal Sírio, né? Quer dizer que ele foi eleito papa. Agora, ele não aceitou a eleição. Por quê? Então, ele mesmo respondeu uma vez a uma entrevista dizendo que isso era segredo de conclave. Então, quer dizer que ele mesmo não quis contar por que ele não aceitou, mas em nenhum momento disse que não é verdade, que ele não foi eleito papa. Agora, qual seria a pressão que caiu sobre esse cardeal para ele não aceitar e fazer com que o colégio de cardeais ficasse meio confuso, sujeito a essas manobras que possibilitaram a eleição fraudulenta de João 23 e Paulo VI. Porque, de fato, esses dois fizeram uma dupla, né? Então, a gente não sabe qual dos dois é pior. A impressão que eu tenho é que o Paulo VI é pior e que o João 23, ele foi eleito justamente para dar tempo de promover o Paulo VI. Porque 23 dias depois da eleição de João 23, no primeiro consistório que ele fez, ele já colocou o Paulo VI como cardeal. Sendo que Pio XII, né, já tinha decidido de uma forma bem categórica que o Paulo VI jamais poderia receber o chapéu cardinalício. Então, são esses fatos que as pessoas deveriam ter em mente para perceber que existem coisas muito graves acontecendo e que não são imaginação nem teorias de conspiração. Essas coisas
acontecem hoje, realmente. No entanto, a imprensa impede que as pessoas conheçam a verdade, e mesmo quando nós dizemos as coisas verdadeiras, ou quando nós temos conhecimento dos fatos que se passaram, as pessoas não dão crédito a isso, justamente porque pensam, não, mas isso aqui é só uma pessoa que está dizendo, ou ele é um coitado lá que diz qualquer coisa, mas nós não vamos dar ouvidos a isso, porque, de maneira geral, as pessoas aceitam, consideram santos. Como que a gente vai agora dizer que o João 23 era um impostor e o Paulo VI era um outro pior ainda, sendo que os dois são canonizados, imagina? Então, quer dizer, uma coisa impensável, né? Você vê que o Pio VII, Pio VI, né, que foram grandes mártires da igreja contra a Revolução, nunca, nem sequer foram beatificados. Enquanto que João 23 e Paulo VI, impostores que roubaram o Vaticano, que destruíram a igreja, são agora considerados santos por esses partidários dessa nova igreja do Vaticano II. E as poucas vozes que representaram ali alguma reação contra o Vaticano II foram facilmente neutralizadas por causa dessa campanha que sempre nós estamos comentando, do movimento galicano. Então é importante também, quando nós falamos de história da igreja, né, nós devemos ressaltar a força do movimento galicano, que, na verdade, teria sido destruído no Vaticano I, mas ele permaneceu, o poder do galicanismo permaneceu subterrâneo e ressurgiu com toda a força por ocasião do concílio. Na hora em que nós deveríamos interpretar aquilo e dizer, esses indivíduos são papas verdadeiros que estão caindo em heresia, ou eles são falsos papas justamente porque um papa não pode ensinar a heresia. Não é possível que um papa verdadeiro ensine a heresia. Então, entre essas duas perguntas, nós preferimos a primeira opção. Por quê? Porque a corrente galicana puxou mais forte. Então, por causa disso mesmo, pessoas como Monsenhor Lefebvre, Monsenhor Castro Maia e alguns outros foram neutralizados, porque eles foram imediatamente canalizados ali para o movimento galicano. E o movimento galicano, quando eu digo que ele neutralizou aquela oposição, eu digo isso porque ele colocou esses bispos numa posição de reconhecer e resistir. E reconhecer e resistir é a mesma coisa que apoiar. Por quê? Porque você não pode resistir a um papa. Se você reconhece que ele é verdadeiro papa, então você é um desobediente, um cismático. Então é só isso. Simplesmente a gente tem que tratar com caridade os desobedientes e cismáticos. Mas eles não têm razão. Por quê? Porque a igreja depende do papa, e o papa é a autoridade máxima. Então, quer dizer, o fato deles reconhecerem a validade do papado de João 23 e Paulo VI foi que impediu que a igreja pudesse ter uma reação verdadeira, como aconteceu em outras épocas da história, quando em seguida já teve ali um cisma, já ocorreu um outro concílio, já ocorreu uma nova eleição, e o pessoal fez um outro papa, e aí a coisa pegou fogo. Né? Então, o bom momento para se fazer isso seria na década de 60, no máximo no começo da década de 70. Depois que passou a hora fatal, né, e que a missa nova já tinha sido implantada, e que as pessoas já estavam sendo envenenadas pela doutrina do concílio, então já era tarde demais para nós criarmos um movimento de verdadeira oposição à nova igreja do Vaticano II, com um verdadeiro papa liderando essa verdadeira igreja católica, que se colocaria à margem dessa falsa igreja que estaria sendo ali implantada no Vaticano. Tu está falando de falsa igreja, enfim, o senhor sempre aborda essa situação dos papas impostores, o senhor explicou bem, né, essa situação de Paulo VI, do sósia, enfim. Frei Tiago, como é que a modernidade tem enganado
as pessoas? Como é que o Ocidente, ou o mundo, talvez, está sendo enganado pela modernidade nos últimos séculos? Essa é uma pergunta muito profunda e muito complexa, Sim. porque, na verdade, eu diria que o termo não é nem enganar, não é nem enganar. O termo é seduzir. Por que eu prefiro essa sutileza e trocar o termo por enganar por seduzir? Por quê? Porque, num primeiro momento, as pessoas que são católicas e que receberam a formação da Igreja Católica, elas não são enganadas. Elas sabem exatamente o que elas estão aceitando, o que elas estão aderindo. Né? Então, a gente também pode dizer que a serpente enganou Eva, mas o mais correto é dizer que a serpente seduziu Eva. Porque Eva também poderia dizer, não, você está me enganando, eu sei que isso daqui não vai dar certo, mas a sedução é uma coisa muito mais profunda do que enganar. A sedução é simplesmente apresentar para a pessoa, olha, atualmente você tem isso, mas eu vou te dar uma coisa melhor, vou te dar uma perspectiva melhor, eu vou te oferecer uma solução melhor para a sua vida e para a sua existência. Então é mais ou menos isso que a serpente fez com Eva, é o que a modernidade faz com a humanidade, com os seres humanos em geral. Mas tem um detalhe. Jamais a sociedade cristã teria aderido ao pensamento moderno se não fosse a propaganda. Então, da mesma forma, como o protestantismo ele se desenvolveu pela força da propaganda, e quando eu falo em propaganda, nós estamos falando de dinheiro, então nós podemos dizer que, da mesma maneira, o pensamento moderno ele é implantado ostensivamente, desde já há séculos, na civilização de maneira geral, através da propaganda. Então basta você abrir a internet. Quando você abre a internet ou quando você liga uma televisão, você já tem ali muito mais informação no sentido de te levar ao liberalismo e a todos os valores do pensamento moderno, do que alguma coisa que te leva ao catolicismo. O catolicismo vai ser menos de 1% daquilo que você recebe de informação. Então, como existe essa propaganda ostensiva, então as pessoas vão se configurando nisso. Né? Então, além de ter num primeiro momento uma sedução, num segundo momento quase que é uma formatação que entra e que você não consegue sair daquilo, porque tudo ao seu redor vai circular em torno desses princípios que norteiam o mundo moderno. Então, a revolução, num primeiro momento, quis quebrar essa hegemonia católica e tirar as pessoas da influência dos sacerdotes, porque imagina, as pessoas escutavam essas homilias, escutavam esses sermões dos sacerdotes no mundo inteiro. E o Papa, por sua vez, colocava já na mesa do sacerdote o que ele devia dizer. Ó, aqui está a doutrina da igreja, você tem que dizer isso, você tem que ensinar isso, você tem que condenar isso. Então, quer dizer, quem que ia conseguir imaginar que um sistema tão bem organizado como esse que a igreja fez, através das paróquias, das dioceses, pudesse ser quebrado algum dia? Mas aí o que eles fizeram? Eles primeiro implantaram uma forte propaganda para desestabilizar a igreja. E ao mesmo tempo criaram um clero liberal, moderno, subversivo. E esse clero que São Pio X vai denunciar já no começo do século XX, como dizendo, olha, os inimigos estão dentro da própria igreja. Porque ali já estava o Vaticano II em germe. Na época de Pio X, o Vaticano II já estava no coração de pelo menos 1/3 do clero no mundo inteiro. Então, como que aconteceu isso? Através dessa influência, dessa propaganda, que foi produzindo uma filosofia moderna que, por sua vez, foi capaz de produzir também uma teologia. E por isso que São Pio X chamou de modernismo. Não é à toa que chama de modernismo, porque modernismo é a filosofia moderna
transformada em teologia. Ok, e naturalmente, mas assim, a difusão dessas doutrinas, elas tocam, por exemplo, a geografia, a astronomia, a história, a filosofia, enfim, a teologia, enfim, é um conjunto de ciências, de conhecimentos que vão surgindo, que vão abrindo diferentes frentes para que mude o pensamento das pessoas. Por exemplo, durante a Idade Média, o pensamento vigente na igreja era a filosofia, a escolástica, né? A filosofia de São Tomás de Aquino. Depois que o pensamento moderno entrou muito nessa dimensão do racionalismo, do empirismo, e naturalmente isso acabou, por exemplo, gerando os padres cientificistas, por exemplo, do século XIX, né, que buscou alinhar o pensamento da ciência, por exemplo, da ciência moderna, com a doutrina da igreja, e teve impacto, naturalmente, também na prática do catolicismo. Eu pergunto para o senhor, a ciência moderna tem nos enganado, ou tem nos seduzido? Sim, porque a ciência moderna, na verdade, é uma falsa ciência. Então, é claro que nem todos os cientistas estão desviados e nem tudo que a ciência moderna produziu é enganação. Mas existem coisas que foram criadas, que foram inventadas e que são mantidas como verdade por causa da propaganda. Então, ninguém pode derrubar essas verdades, né? Porque eles estabeleceram essas verdades e eles fazem uma enorme propaganda para que as pessoas continuem acreditando naquilo. E qual que é o benefício que essa ciência moderna, ao propagar essas falsas ideias, tem em relação àquilo que ele se propõe a fazer? O benefício é justamente destruir a revelação. Porque eles perceberam que não havia nada mais forte para desautorizar a autoridade da igreja do que provar que a Bíblia estava errada nisso ou naquilo. Então eles foram ali no coração da revelação, que é justamente o Gênesis, né, quando se fala da criação, quando se fala da forma da terra, quando se fala da maneira como Deus criou todas as coisas, e aí é onde começou a surgir esse impacto, né, como Vossa Caridade disse, e depois muitos começaram a defender a Bíblia e quiseram continuar defendendo o catolicismo, mas adaptando o pensamento e dizendo o seguinte, que a ciência moderna tem toda a razão, mas que a Bíblia também não está errada porque aquilo tudo é figurativo. Então quer dizer que aquilo que era revelação e que era verdadeiro se tornou simplesmente uma historinha figurativa. E o Papa Pio XII explica muito bem isso na sua encíclica Humani Generis. E por que ele explica isso? Porque ele vai mostrar ali, né, Humani Generis, que não se pode dizer que Deus criou o homem e ao mesmo tempo dizer que o homem veio do macaco. Ele até diz nessa encíclica que a igreja não proíbe os estudos, que a igreja não proíbe as pesquisas, mas que você não pode dizer que é católico e ao mesmo tempo ter dúvida de que Deus criou o homem tal como ele é. E que Deus deu para esse homem, o primeiro homem, né, as mesmas faculdades que nós temos hoje. Então quer dizer que não pode existir Adão e ao mesmo tempo mais uma centena de pessoas criadas no mesmo tempo. Não. Através de um só casal é que Deus criou, é que Deus fundou todo o gênero humano. Todo o gênero humano veio desse único casal que foi Adão e Eva. E esse casal, por sua vez, não é fruto da evolução. É criação direta de Deus. Adão e Eva existiram, então. Claro, como diz a Escritura. Então a gente tem que aceitar o que a revelação bíblica nos ensina. E tudo aquilo que os padres da igreja ensinaram, quer dizer que eles são as testemunhas verdadeiras e
e autorizadas para interpretar a Bíblia. Então a Bíblia precisa de uma interpretação, até aí tudo bem. Mas essa interpretação é dada pelos padres da igreja. E como ensina o Papa Leão XIII, aquilo que os padres da igreja foram unânimes no seu consenso a respeito de alguma maneira de explicar isso ou aquilo, então isso é considerado doutrina católica. Então, se eles não foram unânimes, tudo bem. Agora, se eles são unânimes de dizer, ó, é assim, então é sinal que é assim. Por quê? Porque é sinal que isso veio do entendimento que eles receberam dos apóstolos. Sim, sim. Porque o senhor fala isso, né? Eu fiz questão de anotar, assim, né? Mas, de que forma as áreas do... Já perguntei para o senhor, né? Mas vou repetir aqui. De que forma, então, as áreas do conhecimento foram usadas para moldar as visões de mundo incompatíveis com a revelação? O senhor explicou, né? Que esse pensamento visa destruir a revelação. Então, assim, de que sentido a astronomia, por exemplo, nos tem enganado, seduzido ou iludido? No mesmo sentido, quer dizer que a revelação bíblica diz que Deus criou o céu e a terra, e a astronomia moderna, fictícia, porque tudo é filme de ficção, aí eles vão dizer que não, que a Terra é só uma bolinha giratória que está em volta do Sol e que, por sua vez, faz uma galáxia que tem outras milhões de galáxias há tantos milhões de anos-luz e que nós estamos perdidos ali naquele espaço sideral, quando que, na verdade, a gente olha para o céu e vê as mesmas estrelas, não tem nada diferente. Tudo é idêntico desde os tempos mais antigos. Então você vê que é mentira o que eles estão dizendo. Que não existe nada dessa coisa da galáxia estar se movendo, de ter tido um Big Bang, tudo está se movendo, tudo está se alterando, as estrelas estão mudando e o Sol está indo para não sei aonde. Não. Deus criou tal e qual a Terra imóvel e o céu em cima da Terra, que gira, por sua vez, em torno da Terra. Uma coisa evidente, uma coisa que está bem clara na revelação. E foi isso que eles começaram a mudar. Esse foi o primeiro foco do movimento de desintegração, na verdade, da revelação bíblica, foi através desse projeto aí, dessa doutrina falsa do heliocentrismo, que foi primeiramente estabelecida por Copérnico e depois foi recapitulada por Galileu. E Galileu foi condenado pela igreja justamente por causa disso. Porque a igreja, como o próprio cardeal Bellarmino disse para Galileu, a igreja nunca vai impedir o cientista de descobrir as verdades. Mas uma coisa é provar, outra coisa é dizer, porque eu estou vendo, porque eu imagino. Não, então não é assim. Então você não vai mudar a revelação porque você está imaginando. Né? É isso que o cardeal Bellarmino disse para Galileu. E até hoje eles só estão imaginando. Né? Porque, na verdade, nem sair de mais de 500 quilômetros ou 300 quilômetros para cima de altitude, eles não conseguiram. Né? Porque você não tem como subir mais de 500 quilômetros de altitude, porque tudo ali vai se desintegrar. E isso é muito pouco, perto do raio da Terra. Então ninguém nunca nem viu a Terra inteira, né, como eles dizem que viram. Eles fazem simplesmente fotos e imagens produzidas por computador e dizem que estão ali com o mundo ali girando e que está ali a Terra redonda e tal, quando na verdade eles simplesmente vão a 100, 200 quilômetros de altitude e fazem fotografias e fazem coisa ali, mas essas altitudes não são suficientes para você ver todo o orbe da Terra e para você ter uma noção exata do que está acontecendo em torno disso. Então, quer dizer, isso são mentiras. E mesmo a ida do homem à Lua, como se costuma dizer, foi um filme produzido no deserto ali do Arizona, nos Estados Unidos. Eles fizeram aquelas cápsulas, fizeram aqueles... E projetaram tudo aquilo, né? Tiraram fotos e fizeram muitas coisas para que as pessoas acreditassem que eles realmente estiveram na Lua. Depois eles viram que era uma coisa tão descarada que eles depois não quiseram mais
fazer nada nesse sentido, né? Esqueceram o projeto de ir na Lua. Mas muitas pessoas, até hoje, acreditam que realmente essas pessoas foram naquela época e pisaram na Lua e depois voltaram. Quer dizer, isso é absolutamente inaceitável. Então a ideia de ter ido à Lua e Terra redonda é fake. A Terra redonda é uma coisa que foi acreditada na época dos gregos, porque eles imaginavam que havia uma circunferência, uma esfera, por isso que o barquinho desaparecia no oceano, né? Então, eles achavam que aquilo ali era essa descida das águas que fazia o barquinho descer e desaparecer dos olhos. Isso daí é uma constatação que eu diria que é até científica para a época deles. Mas hoje em dia você tem lunetas, você tem binóculos que podem ver que o barquinho não desapareceu. O barquinho simplesmente desapareceu da nossa visão. Mas se você pega o binóculo, você vê que o barquinho está lá longe. E ele continua sempre ali. Quer dizer que o oceano é sempre do mesmo nível. Não tem como você dobrar a água e fazer a água ficar assim, né, curvada em volta de uma esfera. Né? Ainda mais, quanto mais água você coloca, mais difícil de você curvar aquela água. Né? Quer dizer, nem um copo d'água você consegue curvar, quanto mais um oceano. Então, isso daí é muito fácil para você perceber. Se a pessoa pensa um pouquinho, né, começa a raciocinar um pouco, ela vai perceber que não existe não existe nenhuma possibilidade da Terra ser uma esfera. Só que isso aí é formatado na mente das pessoas. Então você fala isso, as pessoas acham que você é louco, que você é uma pessoa que não tem entendimento, sendo que ninguém nunca viu a curvatura. Até hoje não encontrei ninguém para dizer, ó, eu vi a curvatura. Se eu encontrasse, eu ia falar, nossa, então vamos pensar isso. Mas não existe. A verdade é essa, ninguém nunca viu uma curvatura. Então não existe curvatura. A Terra é plana, completamente plana. Os oceanos estão todos no mesmo nível. E as pessoas estão diante de Deus. Por quê? Porque Deus está acima de nós. Deus não está ali como se a gente tivesse uma esfera rotativa, né? Então cadê a referência de Deus? Não. A referência de Deus é que Deus está em cima e o inferno está embaixo. Isso é bem simples e é bem claro nas escrituras também. Ô Frei, como que o senhor interpreta, o senhor vê, né, de que eu gostaria de refletir com o senhor, como que esse tempo de confusão, que a humanidade está passando por um período de confusão muito doloroso, né, guerra, etc., são muitas, né, tanto no Rio de Janeiro, narcotráfico no Brasil, Rússia, Ucrânia, enfim. Isso tudo é um cenário para a recepção, manifestação do anticristo? Sim, porque, de fato, Vinícius, você pode ver que o lema que está escrito ali, né, aquele moto da maçonaria, é justamente Ordo ab caos. Né? Ordo ab caos. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai vir a ordem pelo caos. Então, o objetivo da maçonaria, dessas sociedades secretas que trabalham para Lúcifer, é instalar uma nova ordem. Uma nova ordem. E essa nova ordem, ela vem como? Ela vem através do caos. Como que eles colocam o caos? Através de revoluções, confusões, quebra de bolsa, guerras, fake news, todo tipo de trabalho que possa desestruturar aquela sociedade e possa quebrar os valores e os vínculos das pessoas com o passado. Para isso que tem que ter o caos. Para também você quebrar, para que o netinho não consiga aprender do avô, porque não vai ter uma paz, uma serenidade para ele poder escutar do avô o que é a verdade, o que é a religião, nada disso. Então, através do caos, eles desestruturam a sociedade e fazem um terreno propício para você instalar essa nova ordem. Depois disso, o anticristo é somente um gerenciador da nova ordem. Porque, na verdade,
hoje a ordem já está instalada e essa ordem já é o anticristo. Então quer dizer que nós não temos que esperar muita coisa. O anticristo já está instalado através da ordem que eles fundaram pelo caos. E quando nós vemos ainda alguma outra guerra, como essa que você citou, por exemplo, da Ucrânia, ou outros conflitos, tudo isso também faz parte dos acabamentos finais para deixar a coisa bem configurada nessa nova ordem. Agora, uma vez resolvido isso, e uma vez o Estado de Israel garantindo que ninguém vai mais entrar nas fronteiras deles, né, expulsando aquelas pessoas definitivamente do território deles, aí virá o anticristo. Por quê? Porque o anticristo ele tem que ser a esperança desses judeus, que por sua vez acreditam que tem que ser ali na Terra Santa o reino dele, assim como Davi. E, ao mesmo tempo, ele vai reinar como Salomão, uma vez que as coisas estiverem pacificadas. Então, nesse contexto de uma falsa paz e de uma estabilidade de todas essas estruturas que antes foram transtornadas pelo caos, é que o anticristo se senta no seu trono e ele, com o apoio do falso catolicismo, está implantado muito bem ali no Vaticano, ele vai, então, proclamar a liberdade de todas as religiões. Ele vai proclamar essa harmonia, vamos dizer assim, entre todos os seres humanos. E ali nós vamos ver a vitória da modernidade, do humanismo, do pensamento moderno e, por sua vez, a destruição final de tudo aquilo que foi a base do reino de Cristo, que é a Igreja Católica. Entretanto, por milagre de Deus e por intervenção de Deus, esse poder do anticristo vai ser quebrado. Mas se não fosse pela intervenção de Deus, realmente não seria possível de destruir o que eles estão prestes a implantar. Mas ainda não implantaram. Então, como eu disse, deixaram o terreno pronto, mas falta esse acabamento final. Esse acabamento final, nós podemos dizer que é justamente o Estado de Israel garantido sem que outras pessoas não judaicas possam querer ter ali algum espaço para partilhar aquela terra. Então o que falta é só isso. O que falta é jogar para fora o resto das pessoas que ainda insistem de viver ali na faixa de Gaza ou naqueles territórios que ainda são chamados de Palestina. Então, uma vez acabado esse serviço, aí o anticristo entra em cena. Tá, então o senhor respondeu detalhadamente, enfim, mas eu vou lhe perguntar, vou fazer novamente essa pergunta, assim. O Frei Tiago, qual é a relação entre o Israel, ou o Estado de Israel, e o anticristo? Bom, a relação é essa, que o anticristo é o poder do judaísmo no mundo. Então o judaísmo é o quê? O judaísmo é uma religião que se pretende a religião do Antigo Testamento. E isso já é falso. Que a religião do Antigo Testamento se tornou a Igreja Católica. Então, se a religião do Antigo Testamento se tornou a Igreja Católica, através do advento do verdadeiro Messias, o que é o judaísmo? Senão uma nova religião que foi alicerçada no Talmud para poder combater justamente o verdadeiro Cristo e trabalhar pelo advento de um outro Messias. Então, quer dizer, se ele vai chegar sendo o Messias desse judaísmo talmudista, então é óbvio que ele será o anticristo, porque ele vai ser contra o verdadeiro Cristo. Não a ponto de dizer que Jesus não era ninguém, porque isso traz antipatia das pessoas, mas simplesmente no sentido de dizer que Jesus foi um homem muito bom, muito iluminado, que ele produziu muitas coisas bonitas, mas que ele já passou. Que ele, de certa forma, foi derrotado em alguns propósitos dele, e que agora nós temos que aceitar outros messias, ou aceitar outras ideias que dariam origem a esse reino daquele que nós chamamos do anticristo. Ok, Frei Tiago.
Eu tenho acompanhado, eu sempre acompanho seus vídeos, todos esses assuntos aqui que eu abordei com o senhor, nada mais foi do que um resumo das suas conferências, né? Todos esses assuntos aqui, eles estão abordados nas suas conferências. Só pode verificar que eu vejo mesmo as suas conferências e faço as anotações, porque tudo aquilo que eu perguntei, que eu anotei, etc., estão diretamente ligado aquilo que o senhor fala, né? Muito obrigado mesmo pela atenção do senhor, sempre uma satisfação. Eu acho que o ministério que o senhor desempenha precisa ser analisado no tempo presente, porque no futuro ele será pesquisado. Gostaria de ouvir as considerações finais do senhor e agradecer muito a sua atenção. Amém. Eu que agradeço, Vinícius, pela sua amizade, pela sua atenção também. E peço a Deus que, num futuro próximo, possamos restaurar a unidade da igreja, através de uma hierarquia que mantém a verdade da fé, e que todos nós, na sobriedade, na justiça e na caridade, possamos caminhar juntos para esse projeto de ajudar e trabalhar para que o catolicismo volte a ser o instrumento e a base de uma sociedade cristã. Porque nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e sendo ele o Filho de Deus, ele não foi enviado no mundo somente para morrer na cruz e para nos salvar, mas ele também foi enviado pelo Pai para ser rei e para dominar sobre todas as coisas. Então é necessário que Cristo reine, e ele só vai reinar o dia que a Igreja Católica novamente estiver sendo a mestra de todas as nações, como ela foi outrora, e podemos até dizer que, de uma forma ainda maior, ela terá a sua influência sobre o mundo. E é só isso que nós desejamos: o reino, o império de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Muito obrigado, Frei Tiago. Salve Maria, tudo de bom e sucesso sempre para o senhor e para todos. Obrigado para o senhor também. Salve Maria.